Oi, criançada, tudo bem? Retorno com mais uma história bíblica para a gente estar, então, passando um momento de reflexão onde a gente pode estar se alimentando também nessa quarentena. E hoje, a tia trouxe uma história para gente, como eu sempre trago, história bíblica, né? Tá lá no manual que Deus nos deixou, que é a sua palavra, para a gente viver bem. E ela está lá em Mateus, capítulo 8. Nós vamos falar do versículo 23 até o versículo 27. É a história de Jesus acalmando uma tempestade. Já ouviu falar sobre ela? Já? Se já, então você vai me ajudar. Eu falo daqui e você completa daí. Fechou? Se não, esse é o momento para a gente aprender mais uma história então. Bom? Se você quiser acompanhar em casa, pede ajuda ao papai e à mamãe. Se você ainda não consegue encontrar os livros da Bíblia, esse aqui tá lá no Novo Testamento. Seu papai, sua mamãe, titia, vovó, algum adulto vai poder te ajudar, tá bom? Capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Lembra quando tia Camila falou sobre muitas pessoas seguindo a Jesus? Discípulos, muitas pessoas querendo ver milagres, querendo ter ensinamentos. Alguns seguiam no seu coração porque sabiam que Jesus era o Salvador, né? E outros porque queriam só milagres. Mas fato é, pequeno, por onde Jesus passava, tudo mudava. As pessoas podiam entender. Opa, tem alguma coisa diferente nesse moço aí. E alguns entendiam que ele era o Salvador. Ele iria mudar por onde ele passasse. As pessoas que abriam o seu coração, Jesus transformava. E é sobre, então, Jesus que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos começar. No capítulo 23, fala sobre os discípulos de Jesus. Aqui está Jesus e aí está os discípulos. Esses discípulos seguiam também Jesus. Além dos discípulos, uma multidão. E nessa história, Jesus ele vinha neste dia fazendo muitos milagres, falando sobre sermões, parábolas. Ele falou sobre as bem-aventuranças, ele curava cegos, ele tirava, expulsava demônios das pessoas. E então ele estava muito cansado. Mas ele sabia que aquela população lá, eles iriam para ouvir o que Jesus falava. Então, Jesus, chamou os discípulos para saírem de onde ele estava, da beira da praia, e para o barco, que lá ele também queria passar novos ensinamentos, conversar com os discípulos, mas ele também precisava descansar, né? Até porque foi um dia muito turbulento. Então, Jesus pediu para os discípulos pegarem o barco e lá ele iria passar novas instruções. E foi assim que os discípulos, que já está no barco, tá vendo? Pegou o barco e eles então começaram a conversar uns com os outros. Até que no barco as ondinhas foi indo, o movimento do mar, não sei se vocês já viram ou já foram no mar, tem umas ondinhas tão relaxantes, né? E sabe o que aconteceu? Conforme foi indo essas ondinhas, Jesus adormeceu. Quando Jesus adormeceu, o mar ficou revolto e veio muitas nuvens, veio muita chuva e os discípulos começaram a se assustar. E aí, ó, olha como é que ficou o mar. E aquele barulho de chuva, de vento, os discípulos começaram a se assustar. E agora? Tá entrando água no nosso barco. O que vai ser da gente? E eles começaram a ficar com muito medo, criança. Você também ficaria, não ficaria? Imagina uma tempestade e água do mar entrando no barco. Eles ficaram muito assustados. Só que eles se esqueciam que alguém estava no barco. E esse alguém poderia mudar a história que eles estavam fazendo parte. Então,
Eles começaram a procurar Jesus. Ai, meu Deus, eu tô desesperado, tá acabando tudo. Cadê Jesus? E quando eles foram procurar Jesus, Jesus estava no cantinho, dormindo. E ele, Jesus, Jesus, nos salve, por favor, nos salve. E aí Jesus despertou daquele sono e olhou para eles e falou: o que está acontecendo? E eles falaram que lá fora tinha uma tempestade muito grande, raios, trovões, e que o mar estava muito agitado. E Jesus fez então um milagre. Ele fez o mar se acalmar. Ele deu ordens para as nuvens se acalmarem, a tempestade passar e tudo ficou normal. E aqueles discípulos, lembram no início da história? Ficaram admirados, maravilhados. Quem é esse? E eles começaram a se perguntar: quem é esse que até mar e tempestade os obedecem? E aí, crianças, através dessa história, eu queria trazer um momento de reflexão para você, para o seu coraçãozinho. Queria te fazer uma pergunta. Em tempos de quarentena, onde a gente acha também que muitas das vezes a gente está passando por uma tempestade. E eu queria fazer essa pergunta. No meio dessa tempestade, entre aspas, chamada quarentena, quem é que está direcionando não a tempestade, mas o barco da sua vida? Porque aqui os discípulos descobriram que Jesus não era qualquer pessoa que estava nesse barco. Jesus fazia milagres. Ele acalmou uma tempestade. E a tia Camila queria falar com você também que esse Jesus pode acalmar a tempestade do seu coração. Às vezes, no período da quarentena, você tá assim: nossa, tia Camila, eu tô com tanto medo. Ah, tia Camila, eu queria ir lá fora brincar com os meus amigos, eu queria voltar a estudar, eu queria ver minha vovó e dar muitos beijinhos nela. Mas esse tempo de tempestade não tá passando. Será que Jesus não tá nesse barco? Vocês se lembram que quando os discípulos começaram a se apavorar, eles não se lembraram de quem estava no barco. Talvez, crianças, falte a gente lembrar de quem está no nosso coração. Quando a gente volta lá na história da criação do mundo, lá em Gênesis 1, vocês se lembram? Que tudo era sem forma, vazio, sem cor. E aí Jesus criou o dia e a noite. Deus também criou as águas do céu e as águas do mar e houve a separação. E passando toda essa criação, no sexto dia, ele criou o homem e a mulher. E Deus sabia o que ia no coração do homem e da mulher. Tia Camila, o que você quer dizer? Quero dizer a você que Jesus também sabe o que está no meu coração e no seu. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, conhece o meu coração e o seu. Foi Ele quem criou. E sabe o que mais? Ele quer nos dar momentos de esperança, mesmo vivendo na quarentena. Porque tudo está sob o seu controle, mesmo quando a gente acha que o mar está turbulento, que está vindo uma tempestade. Jesus é capaz de acalmá-la. E logo, logo, assim como foi lá no barco, logo, logo essa tempestade vai passar. Então, eu queria nesse momento estar orando com você, para que você peça então a Deus, ou Deus na pessoa de Jesus, para acalmar o seu coraçãozinho nesse período de quarentena. Assim como os discípulos tiveram fé e viram que Jesus era bom e que ele fazia milagres. Tia Camila também quer que você veja. Lembra do fruto do Espírito? Mansidão, paciência, alegria. Nós podemos ter esse fruto no nosso coração.
nós podemos saber que em Deus nós somos muito mais do que vencedores, alegres, felizes, nada nos falta. Então, vamos estar orando para que essa palavra também acalme o seu coração. Vamos lá? Vamos fechar o nosso olhinho para a gente falar com Deus? Pai, eu te agradeço porque o Senhor falou conosco através dessa história. Do mesmo modo que o Senhor chamou os discípulos, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor também nos chamou para sermos discípulos do Senhor, para falar do seu amor para as outras crianças, para os adultos, para a vovó e para o vovô, para falar de um Cristo que salva qualquer um que abrir o seu coração para ele trabalhar. Nós agradecemos pela mensagem da cruz, onde o Senhor se entregou pelo meu pecado, pelo pecado de quem está ouvindo. E no terceiro dia, o Senhor ressuscitou, mostrando, Pai, que Deus se agradou do seu sacrifício no meu lugar e no lugar das crianças também. Nós te agradecemos, porque no barco da nossa vida, o Senhor está dentro, o Senhor cuida, o Senhor é quem fez a nossa vida e nós pedimos que nesse momento o Senhor também acalme os nossos corações. Às vezes os medos, as ansiedades, a vontade de estar lá fora brincando, de ir para o colégio, de ver a vovó e o vovô, tem sido muito forte. Mas o Senhor também nos mostra que quando o nosso coração está em Ti, o Senhor consegue controlar essas vontades e logo, logo tudo isso vai passar e daqui a pouco a gente vai estar indo para a sua casa, a igreja, né? A gente vai estar brincando com os nossos amiguinhos na rua, vendo a vovô, o vovô, o papai, a mamãe, quem mora longe, o titio, e que logo, logo isso também vai passar. Trabalhe no nosso coração, Deus, para que a gente possa descansar o nosso coração no Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Foi o Senhor quem nos criou e nos criou para a sua glória. Então, nos ajude com os nossos atos, nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso falar, que tudo agrade o seu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Você orou também comigo? Então lembre-se que quando vir o medo, as aflições ou até mesmo barulho de chuva, trovoada, lembre-se que Jesus está no nosso coração e Ele nos ajuda, que tudo vai passar e que Ele, quem criou tudo, também acalma as tempestades da nossa vida. E a tia Camila queria fazer um desafio a você. Eu queria te desafiar a fazer o barquinho, vai estar no outro vídeo aí, a Camila vai ensinar vocês com uma folha branca, é a única coisa que vocês precisam, um barquinho. E aí, se vocês quiserem fazer desenhos dos discípulos no barquinho, fazer o mar, fazer a boia e Jesus. E fazer um vídeo. Tia, para que esse vídeo? Lembra que a tia na oração falou que nós somos discípulos? Nós somos escolhidos para falar sobre Jesus? Então você pode usar, pedir ajuda da mamãe e do papai para você produzir o seu barquinho. E aí você pode usar a rede social do papai ou da mamãe, o WhatsApp deles, para vocês estarem testemunhando. Você pode cantar uma música, o vento balançou, com seu barquinho. Ou então você pode cantar assim: meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Vou mostrar para vocês como que a tia Camila fez o dela. Ó, eu fiz o meu barquinho, a minha boia. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E aí, esse é o desafio que eu quero deixar para vocês. Escolha uma música, faça o seu barquinho e então testemunhe sobre Jesus. E se no final você quiser orar, agradecendo que Jesus está no barco da nossa vida e que Ele nos ajude então a ter calma, paciência, que logo, logo isso tudo vai passar. Amém? Ó, tô esperando o desenho de vocês, tá bom? Deus abençoe. Beijos!